É comum a gente se fazer essa pergunta do nosso ponto de vista, que é um no qual a violência é chocante, ela produz perplexidade. Então a gente tem sentimentos como compaixão e empatia que nos levam a pensar por que uma coisa como essas pode existir. Agora, isso é menos comum, essa excepcionalidade, em outras espécies, evidentemente, né? Então, fora de uma faixa bem pequena de espécies, existe uma espécie de vale-tudo para impor a dominação, tá? Esse é um impulso para, em última análise, se multiplicar, fazer a sua própria descendência se expandir e ganhar força no mundo. Isso é o que guia a vida. Acabei de falar que realmente a violência ela está diluída na natureza, só que isso não significa que todas as espécies sejam violentas. A gente tem que pensar que precisa de uma boa licença poética, precisa expandir muito o conceito de violência para dizer que uma espécie que vive de maneira praticamente estática é violenta, tá? Uma planta é violenta. Plantas, de fato, têm mecanismos de controles e ataques a outras, mas chamar as plantas de violentas seria um exagero. A violência é fruto da mobilidade e não do fato de se estar vivo. Ela surge com as espécies que se deslocam e assim conseguem dominar um território. Essa é a base da violência. E aí sim, todas as espécies que navegam o mundo são violentas. O planeta não é violento, porque ele não tem intenção, não tem um impulso para dominar um organismo, uma área, o que quer que seja, como seres vivos. Essa é uma atribuição de intencionalidade, de espírito humano que a gente faz, e há muito tempo se faz isso, que às vezes leva a uma inversão de juízo, a uma inversão na percepção das coisas, que são como você está dizendo, a violência está no ser humano que age dessa maneira, que destrói a natureza. Nada do que acontece aqui é efeito da vingança da mãe natureza contra os desmazelos do homem, como sabe no desenho Moana e tantos outros que no fundo são inspirados no mito da Arca de Noé. Essa é a ideia. A gente tem várias maneiras de reagir à violência, né? A violência sofrida, muitas vezes, ela gera um senso de vingança muito forte, porque a violência interpessoal, ela humilha, ela joga as pessoas para baixo e ela é vista sempre como imposição de poder. Então, ela ameaça o próprio, vamos dizer assim, repertório de relacionamentos, de espaços que cada um tem. Então, ela realmente dispara essas reações. Do outro lado, quando a gente vê pessoas sofrendo violência, muitas vezes a gente tem uma reação empática e uma reação de defender essas pessoas. A violência também traz muito isso. É algo que é intrínseco ao ser humano, que está ligado a esse sentimento da empatia, a gente buscar reagir àquilo que a gente vê como desonesto, como injusto. E essa é uma maneira muito comum de ver a violência.